Amém. Louvado. Deus abençoe a amada igreja. Amém. Saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, visitando as primícias de Marília. Estivemos aqui, foi ano passado, irmão? Foi ano passado. Sim. E é a segunda vez que estamos aqui. Estamos vendo que há um corpo de irmãos aqui maior em número do que daquela vez. E isso só significa uma única coisa, que os irmãos que estão aqui dando testemunho da fé de Cristo está dando resultados no sentido de que mais vidas estão vendo o que Cristo estava fazendo através de suas vidas. Aleluia. E nosso desejo, nossa oração, que você que está aqui possa também dar esse mesmo testemunho que esses primeiros irmãos que aqui começaram essa obra deram. De forma que você, através do teu testemunho, da vida de Cristo sendo refletida na tua vida, outras vidas também possam desejar querer ser como você e ter o que Deus deu a você. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu peço desculpas se o meu semblante para você parece um pouco pálido devido aí ao pouco sono, pouco tempo de sono. Eu e a irmã Rebeca, minha esposa, eu vejo que vocês já conheceram. Estamos aí na estrada desde quinta-feira, creio, e tivemos poucas noites de sono até agora. E tem uma jornada longa aí, se o Senhor assim nos permitir, é o nosso plano aí de estar visitando outras congregações, outros irmãos aí em outras partes do país. Então, nós sentimos que foi da vontade de Deus que nesse trajeto que nós traçamos, que o Espírito nos deu, de estarmos aqui também tendo mais um tempo de comunhão, de companhia com a amada igreja que aqui se reúne. Então, eu estou realmente muito feliz de estar aqui, muito feliz pela obra, pelos resultados que os irmãos têm obtido aqui. Amém? Você está feliz, meu irmão, de servir ao Senhor Jesus Cristo? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por ter me salvado com o teu sangue, porque pelo teu sangue eu sei que tu me torna digno. Eu não sou digno, mas o teu sangue me torna digno. O teu sangue me limpa de todos os meus pecados. E eu sei que estou livre de toda acusação por servir e confessar a Ti como meu Salvador. Amém, meus irmãos? É isso que nós fazemos aqui. Nós não estamos aqui pregando ismo, não estamos aqui criando uma doutrina para criar divisões, nada disso. Estamos aqui apenas para dar testemunho daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Nós não estamos aqui apenas dando testemunho de uma fé intelectual, mas algo além disso. Nós passamos da fé intelectual. Nós realmente cremos que Cristo nos transformou. Aleluia. Nós cremos realmente aquela palavra que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Nós estamos livres, nós estamos libertos do pecado, estamos libertos de mentiras, nós realmente viemos para a verdade. E como os irmãos têm dado aqui seu testemunho da verdade, todas as semanas, todo domingo aqui nos cultos, eu estou aqui nesse desejo de me unir a você, para aqui juntos testemunharmos dessa fé e dessa verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Então, vamos direto à palavra. Eu trouxe aqui uma mensagem, vou ter uma palestra curta aqui com os irmãos, e eu espero que a palavra seja de bênção para todos. Vou pedir para que você se coloque de pé agora, por favor, e abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, se eu anotei correto aqui. Deuteronômio, capítulo 29. Aleluia. Amém, graças a Deus. Aleluia. Livro de Deuteronômio, capítulo 29. Vamos ler a partir do versículo 16 até o versículo 20. Livro de Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio 29, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Porque vós sabeis que habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as abominações e os seus ídolos, e o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós
não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel, e aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, eu terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra este homem. E toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo dos céus. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e querido Pai Celestial, nesse instante pedimos a Ti, Senhor, humildemente, para que através do Teu Santo Espírito Tu possa abrir essas Escrituras e abrir também o nosso entendimento para compreender a Ti, a Tua Palavra, que a qual é a que nós nos fundamentamos e firmamos nossa fé em nossas vidas, Pai. Agradecemos a Ti por ter nos dado essa oportunidade de aqui estarmos, Senhor. Essa obra é Tua, e nesse instante eu repreendo todo espírito contrário aqui à Tua palavra. Amém. Seja repreendido, agora envergonhado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nos rendemos agora a Ti, Senhor. Nos sujeitamos agora ao Teu Santo Espírito. Tome conta de cada espírito que está aqui neste lugar, Pai. Pedindo isto e crendo que Tu nos recebe e concede o que pedimos, nós Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Podem tomar vossos assentos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a parte da Escritura que nós lemos e que é o que nos interessa, é onde é que o Senhor revela para Israel que Ele permitiu que o seu povo estivesse ali no Egito, tivesse acesso ali àqueles deuses, os ídolos de pau, de pedra, de ouro, que os egípcios ali adoravam, veneravam, para que eles tivessem ali uma pequena noção de quão fora da realidade aquela comunidade ali egípcia vivia. Porque tais deuses, de fato, eles, além de não existirem, não tinham poder algum. Era tudo ali uma criação das mentes daquelas pessoas. Amém? Amém. E você sabe que aquelas pragas que foram lançadas lá sobre o Egito, você lembra quantas pragas foram? 10 pragas, lembra? Você sabia que cada uma daquelas pragas foram enviadas para os egípcios para um objetivo específico? E você sabe qual foi? Era envergonhar, humilhar os deuses daquela terra. Cada um daquelas pragas foi para humilhar um deus egípcio. Você lembra aquela primeira praga ali que converteu a água do rio Nilo ali em sangue? Aquilo ali, meus irmãos, foi para humilhar e envergonhar o deus Nilo chamado Hapi. Com certeza os magos ali, os sacerdotes, oraram para o deus Nilo Hapi fazer alguma coisa para que as águas voltassem ao normal e eles não conseguiram fazer nada. Aquela praga mostrou que o tal deus do Nilo não pôde fazer nada para impedir isso. Você lembra aquela ocasião em que Deus ordenou a Moisés para levantar sua vara e clamar ao pó e o pó ia se converter em piolhos? Você lembra disso? Aquilo, meus irmãos, foi para envergonhar o deus da magia chamado Tote. Porque os magos desse deus, os feiticeiros, fizeram oração ao deus Tote para pôr fim àquela praga ali de piolhos. E o deus Tote, os magos do Egito, não tinham poder algum, não conseguiram fazer nada. Você lembra aquela ocasião que ocorreu aquela praga da peste dos gados? Que o gado todo da terra do Egito ficou pestilento? Aquela praga foi para envergonhar a deusa vaca chamada Ator e o deus touro Apis.
a deusa Hathor e o deus Apis não puderam fazer nada para impedir esta praga. Aleluia. Vocês lembram daquela praga dos gafanhotos que devorou, acabou com a colheita, com as lavouras de Israel? Do Egito? Aquilo, meus irmãos, foi para envergonhar o Deus da colheita, o Deus Mun, que era o Deus protetor das colheitas. Eles tinham seus sacerdotes ali que oravam, eles oraram muito ao Deus Min. Oh, proteja nossas colheitas, essas devorações desses gafanhotos. Onde estava o Deus Min ali? Veja, cada um daqueles deuses. Lembra a praga das rãs? Lembra? Havia uma deusa no Egito chamada deusa rã Hecate. Aquele monte de rã apareceu para tudo que lugar. Eu posso imaginar aqueles magos orando e intercedendo. Deusa Hecate, leve suas filhinhas embora para sua casa, tire esses animais daqui. Cadê a deusa Hecate para impedir aquilo? Não pôde. Cada uma daquelas pragas foi para este fim. Humilhar, envergonhar e mostrar a inexistência dos deuses daquela terra. É verdade. Então aquilo serviu apenas para mostrar, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, para que Israel percebesse o quão inútil então que é você confiar em um Deus falso e viver de fábulas e de mentiras. E nós já vimos que hoje o espírito do anticristo, ele está na verdade aí por toda parte. Nós tratamos no nosso culto do domingo passado sobre esse tema. Esse espírito anticristo está aí por toda parte, meus irmãos, para tentar de todas as maneiras fazer com que os filhos de Deus se desviem da palavra de Deus e voltem para as fábulas, para as mentiras. Esse espírito está aqui para fazer isso. Quero ler algo aqui, porque se alguns me conhecem, sabem que no meu ministério eu gosto muito de ler os sermões do Membrana para confirmar cada coisa, corroborar cada coisa que nós falamos. Então, na mensagem do Membrana, o segundo selo, ele vai dizer o seguinte: agora, primeiro, ele foi chamado do quê? Espírito anticristo, porque era contra a palavra. O espírito anticristo é contra a palavra, é contra essa doutrina. Foi esse o início. Foi exatamente isso o que causou a coisa toda. Foi se desviar da palavra de Deus. Não porque Eva tenha dado uma surra em Caim um dia, estão vendo? Não foi essa a causa. A primeira coisa que causou tudo foi que ela se desviou da palavra. Ela se desviou da palavra. E a primeira coisa que deu início à prostituição na igreja do Deus vivo, a noiva de Cristo, foi que ela se desviou da palavra e aceitou dogma romano em lugar da palavra de Deus. É verdade. O que aconteceu com cada organização? Fez exatamente a mesma coisa. Cada igreja, cada organização, cada denominação, ela rejeitou a palavra de Deus e aceitou um dogma do homem no seu lugar. Então, meus irmãos, quando nós recebemos a instrução da palavra, essa instrução, essa palavra dentro de nós, nossos corações, nossos espíritos, ela vai atuar ali, meus irmãos, como uma espécie de semente. E sendo essa semente a palavra imorredora de Deus, essa semente, essa palavra é como Deus, não morre, não pode morrer. Não há espírito anticristo, não há doutrina, não há credo de homem, não há dogma que pode matar essa semente que está em você. E o Membrana disse que às vezes um filho de Deus até pode se afastar um pouco, mas se ele ouviu a palavra, que é uma semente que não morre, essa semente continua ali. Aleluia! Ele até pode se afastar um pouco. Ele às vezes até pode se desviar um pouco por algum motivo, por alguma influência ruim, de alguma má companhia, mas se essa palavra é de Deus, entrou ali, essa palavra não se desvia dele. Amém? Ele disse isso, irmão Jorge. Eu disse que eu gosto de provar as coisas que eu falo, porque não somos uma denominação. Instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E isso é verdade. Pode haver ocasiões em que ele se desvie disto, todavia, isto não se desviará dele. Essa palavra não morre. Amém. Está vendo? Isto permanecerá ali com ele. Aquela primeira instrução, aquela primeira palavra ali que ele ouviu que é de Deus. Se é de Deus,
Se for doutrina de homem, Deus não vai respaldar isso. Mas se é a palavra de Deus, Ele vai respaldar, Ele vai dar vida àquilo. Aleluia. Aquela primeira instrução, e para o que quer que ele tenha sido educado para fazer, aquilo certamente ficará com ele. Aleluia. É verdade. Às vezes você pode, por alguma fraqueza, talvez até se esquecer de Deus, mas Deus não se esquece de você. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, não é, veja, da sua palavra que você deve se desviar e se afastar, mas os teus próprios caminhos, os teus próprios pensamentos, da tua própria maneira de pensar. É disso que nós temos que nos afastar e nos desviar, meus irmãos. E uma vez que alguém experimenta, então, esse novo nascimento, ele nunca mais vai se afastar disso. Amém? Amém. Você crê nisso? Eu creio. Então, veja, a palavra, como eu disse, é como uma semente, ela tem vida, há poder nesta palavra. E esta palavra, ela tem o poder de realmente transformar o pecador. Mas se essa transformação, escute isto, se essa transformação não acontecer, não é porque faltou poder na palavra. Não há falta de poder na palavra de Deus. Mas talvez pode acontecer porque aquela pessoa não era eleita para ser vivificada por ela. Ou talvez porque a palavra ainda não criou nela raiz. Jesus disse que a palavra tem que criar raiz em você. Se você ouve a palavra e recebe, mas ela não cria raiz, ou seja, ela não domina você, não toma conta de você, se você não se permitiu morrer pelos seus próprios pensamentos, isso não vai permitir com que você até se desvie e se afaste. Jesus disse isso, não disse? Vamos lá. Lucas 8, verso 13. E os que estão sob a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, lembra da parábola do semeador? É dessa palavra que ele está se referindo. Os que estão sob a pedra, ouvindo a palavra e a receberam com alegria. Oh, que maravilhosa essa palavra, que maravilhosa essa doutrina. Mas como ela não criou raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Mas eu disse, se é a palavra de Deus e se ele é da eleição, essa palavra não morre aqui, não se desvia dele, disse Irmão Branham. Então aqui Jesus ele disse que eles tomaram conhecimento da palavra, mas isso não foi suficiente ainda, veja, para eles se firmarem. Vindo a tropeçar, a descrer, por causa de tentações, por causa de algum problema familiar, seja o que for. O diabo, você sabe, ele tenta a todo instante sabotar nossa comunhão com Deus. É verdade. Então se a palavra não criar raiz em você, você às vezes pode se deixar levar por alguma briga, por alguma contenda, por alguma discussão, por algum escândalo. Mas se essa palavra criou raiz em você, você é estável. Nada te abala. É verdade. E isso pode, alguma coisa pode te acontecer, pode te machucar, pode te ferir. Nós temos sentimentos, mas Jesus nos cura, Jesus nos liberta. Aleluia! Glória a Deus. Jesus limpa nossas vidas, remove todas as amarguras. Alguma coisa que te aconteceu que pode até te fazer chorar, mas a palavra diz que Deus conta as tuas lágrimas e guarda os seus Glória a odres. Deus. Aleluia. Então Deus está perto dos seus filhos. Agora veja, quando isso acontece, dessa palavra não criar raiz, é muito provável porque esta pessoa, embora ela cresce na palavra e se até se alegrou, como disse Jesus, talvez aconteceu dela não ter crido e aceitado toda a palavra. Talvez acreditou em alguma coisa, talvez aceitou uma parte, mas não aceitou toda. E aí está o problema, meus irmãos. Nós não podemos ficar com uma parte da palavra. Desde Viamão, administramos agora na quinta-feira, creio. Desde Viamão estamos falando isso. Você não pode ficar só com uma parte da palavra. Você tem que ficar com toda a palavra. Aleluia. Verdade. Porque Paulo, você lembra que ele disse que ele resumiu o fundamento? Ele disse que a igreja está fundamentada sobre um fundamento. E ele disse que esse fundamento é Jesus Cristo. Aleluia. E o fundamento, quando você vai lá para o grego, quer dizer princípios básicos de fé. Então, quando você diz que você está fundamentado em Jesus Cristo, significa também que você está fundamentado em um leque de informações, de ditames, de doutrinas, de ensinamento, dos quais você tem que aceitar na sua totalidade. Não uma coisa aqui, uma coisa ali. Concordo com isso, mas essa outra coisa aqui não aceito. Não. O fundamento é Jesus Cristo e é toda a palavra. Aleluia. Jesus Cristo é toda a palavra. Você crê nisso? Amém. Diga isso comigo. Jesus Cristo não é uma parte da palavra. Não há parte. Jesus Cristo é toda a palavra. Amém. Então, quando se crê em uma parte da palavra, então isso não cria raiz no crente.
Então, é preciso que se creia e se receba toda a palavra para que o crente, então, não se desvie. Não aconteça como aconteceu aqui nessa parábola. Recebeu a palavra alegremente, mas se desviou. E muito provavelmente porque só aceitou uma parte da palavra. Lá em Hebreus 12, 13 diz assim: e fazei veredas direitas para os vossos pés. Como que se faz veredas direitas para os nossos pés? Quando você aceita toda a palavra. Amém. É isso que vai fazer as tuas veredas se endireitarem. E você não ficar tropeçando em pedra no caminho. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aleluia. Mas veja, há aqueles que já estão, você sabe, ordenados a se desviar totalmente. Há aqueles que são assim. E seguir aí por um caminho que, inclusive, já está, diz a Escritura, preparado, proposto para ele seguir. Como foi o caso do apóstolo Judas. Lá em Atos 1, 25, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Há pessoas que vão se desviar, vão se afastar, vão se escandalizar, vão se rebelar contra a palavra, vão ser renegados, vão ser apóstatas, e a palavra diz, é porque eles têm que ir para o seu próprio lugar. Mas há um lugar também reservado para aqueles que recebem toda a palavra. Aleluia. Que você possa ser encontrado como sendo um destes. Amém? Amém. Agora veja, então, enquanto essa semente aí não cria raiz, o crente, então, ele vai ficar todo o tempo, meu irmão, de um lado para o outro, para lá e para cá, né? Se apegando a diferentes pensamentos, diferentes doutrinas, porque a palavra não criou raiz. E nessa condição é que muitas igrejas estão hoje, infelizmente. Muitas igrejas foram edificadas dessa maneira. Elas estão como que instáveis, querendo confessar a verdade quando elas mesmas sequer sabem o que é a verdade. Não sabem. Mensagem do Mombrana, A Brecha entre as Eras, ele vai dizer aqui: é por isso que a coisa está em tão grande enredo esta noite. Veja, eles se apegam a uma pequena doutrina e se desviam aqui para um lado e dizem, é isto. E outro se apega a outra doutrina e desvia-se para este lado e diz, é isto, agora estou com a verdade. E cada um forma uma denominação com isto, a ponto de termos centenas de denominações. Mas ainda assim, em tudo isto, ao ver a confusão, as pessoas estão se perguntando, mas qual é a verdade? Alguns mesmo estão lá e se perguntam, o que é exatamente a verdade? Se essa não é exatamente a condição de hoje. Então veja, quando eles se desviam por causa de questões doutrinárias, como diz Mombrana, diz que ele está falando, alguns vão para cá, outros vão para lá, por causa de um tema, por causa de um dogma, por causa de uma doutrina. Quando eles se desviam por causa dessas questões, eles então passam depois a fazer o quê? Pessoas que geralmente se desviam com isto, passam depois a ser pessoas contenciosas, elas são pessoas que ficam criando contendas. Lá em 1 Timóteo 1,6, Paulo vai dizer aqui, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Sempre quando alguém se desvia da sã doutrina, essa pessoa se tornará um contencioso. Porque ele vai querer provar para você que o que ele está crendo que é errado é certo. E vai contender com você. E você sabe, eles não sabem que ao agir assim, eles estão seguindo, na verdade, o caminho de Satanás. Porque é o diabo que quer que você fique contendendo com o outro, discutindo com o outro, acerca de doutrina, acerca de questões. Lá em 1 Timóteo 5,15, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. E veja, muitas vezes, esse pode ser, inclusive, meus irmãos, um caminho sem volta. Dependendo do tipo de posição, de doutrina que alguém acaba defendendo, pode ser uma coisa que o enrede de tal maneira que ele nunca mais poderá regressar ou sair disso. E quando isso acontece, isso é um indício de que pode ser um daqueles casos, como o de Judas, foi para o seu próprio lugar que já estava designado.
Então, como foi acerca do que também o apóstolo Pedro disse, eu quero ler aqui o que ele falou, lá em 2 Pedro 2,21, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Teria sido muito melhor não ter tomado conhecimento, do que uma vez ter tomado conhecimento disso e começou a ser um recalcitrante, e querer contender, e querer questionar, e querer arrazoar, e querer discutir. Então, muitos dos que criam divisões por causa de doutrina, como disse aqui o irmão Brana, eles devem, inclusive, meus irmãos, serem evitados. Você tem que fazer isso. Porque Paulo, ele disse que nós não devemos ficar aí discutindo doutrina com esses que ficam contendendo. Mas você deve o quê? Você deve se desviar deles. Amém? Amém. Eu sei que houve várias ocasiões aí que eu fui abordado aí nas redes sociais. Teve pessoas aí tentando me chamar para debates. Eu contei pelo menos nas 2 ocasiões que algumas irmãozinhas aí me chamaram para fazer debates em vídeos de YouTube, hangouts, né? E eles mesmos são os que criam a pauta, inclusive. Eu lembro de um que quis criar um vídeo. Irmão Jorge, eu quero debater contigo no hangout ao vivo. O tema vai ser sobre semente da serpente. Eu sei que você crê nessa coisa de semente da serpente. Vamos para um debate. Vamos ver se isso é bíblico. Vamos ver se você tem argumentos mesmo. Vamos para o debate. Eu nem respondi este irmão. Se é que posso chamá-lo de irmão. Houve um outro desafio que me foi proposto também, irmão Rogério, sobre a questão da Trindade. Alguém quis fazer um debate de um vídeo do YouTube. Vamos fazer um vídeo ao vivo do YouTube. Você diz que a Trindade não é uma doutrina bíblica. Vamos debater sobre isso. Me prove que a doutrina da Trindade não é uma doutrina bíblica. Ah, mas você fugiu dessa também, irmão Jorge? Fugi. Mas essa é tão fácil, irmão Jorge. Eu sei que é fácil. Mas essa eu tinha realmente que fugir, meus irmãos. Por quê? Porque quem me fez o desafio era alguém que se dizia ser professor e doutor em história. Tem que ser muito desonesto para ser doutor em história e ainda pensar que a doutrina da Trindade pode ser defendida. Nem pela Bíblia, nem pela história se defende essa doutrina. Amém. Porque a doutrina da Trindade, quem é honesto, quem estuda a história, sabe que a doutrina da Trindade não faz parte do ensinamento apostólico. A doutrina da Trindade, de um Deus de 3 cabeças, só começou a surgir lá a partir do século III, por 2 séculos, sempre temos dito isso, né? Por 2 séculos ninguém falou que Deus era uma pessoa, o Espírito Santo é uma outra pessoa e o Filho é uma segunda pessoa. Ninguém ensinou isso. Então o homem, ele dizia, eu sou professor de história, que se você acha que essa doutrina não é bíblica, vamos debater. Mas a própria história prova, nem precisa de Bíblia. Aleluia. Então veja como é perder tempo com uma pessoa, porque se ela é uma pessoa que estuda história e ainda crê em doutrina da Trindade, é muito desonesto. Eu perderia muito tempo com uma pessoa assim. É verdade. E essas pessoas, quando não aceitam os debates, nem respondem, elas depois ficam, eles mandam algumas mensagens, você é um covarde, você não tem argumento, você está fugindo. Né? Eles não entendem, meus irmãos. Eles não conseguem entender que quando eu fujo do debate é porque estou respondendo e obedecendo a uma escritura. Aleluia. É a escritura que diz que você tem que fugir. Irmão Diogo, qual é a escritura? Eu também quero saber, porque alguns têm me desafiado aí. Então, se a escritura diz que tem que fugir, também eu quero fugir. Não vou contender, não vou discutir. Que escritura é essa? Essa aqui, Romanos 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, contendas de doutrina. Né? Reveja quem está fazendo isto. Dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Amém. Amém. Eu não respondo. Diga o que quiserem, que eu não tenho argumento, que eu... Diga o que quiser. A palavra diz, fuja, desvie dessas pessoas. Amém. É isso que você tem que fazer. Eu não creio que Deus nos deu uma sã doutrina para você ficar discutindo com ela, com quem quer que seja. Não. Doutrina não se discute, doutrina se crê. Aleluia. E se vive. É verdade. Amém. Eu não creio nisso. E sabe, eu creio que mesmo que a pessoa às vezes queira partir para uma contenda, e mesmo que ela esteja certa, eu acho que ela acaba perdendo numa discussão. Pelo menos tempo eu creio que ela perde. Então não se deve discutir, não se deve contender. Amém. Amém? Amém? Nós não estamos aqui para
obter informações e conhecimento para depois tentar buscar fazer disso algo que nos torne melhores ou superiores a quem quer que seja. Não. Quisermos que todos se vissem livres dos grilhões como nós nos livramos. É verdade. Então veja, nós temos visto aí que em todas as eras tem sido assim, meus irmãos. E veja, as maiores pedras de tropeço e de escândalo para a igreja nunca partiu de incrédulos e do mundo. Os teus maiores opositores não são os romanos, os católicos, os pais de santo, não. Os maiores opositores a você são aqueles que alegam crer como você. E em todas as eras, essa sempre foi a pior e maior oposição que a igreja de Cristo sempre enfrentou. Daqueles que alegavam crer como eles. E veja que lá nos dias de Paulo, havia alguns que inclusive ensinavam todo tipo de doutrina, todo tipo de heresia. Como uma que Paulo mencionou, que alguns diziam que naqueles dias a ressurreição já havia acontecido, lembra? 2 Timóteo 2,18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, ou seja, eles estavam ali crendo que o milênio já tinha acontecido. Existe um tabernáculo falso da mensagem ali em Jundiaí que ensina isto. A ministra me dizendo que já estamos no milênio. Os mesmos males lá do dia de Paulo, dos primeiros pais, você vê se repetindo agora. Nos foi restaurado no tempo do fim a mesma mensagem apostólica, é verdade. Mas veja, o diabo tem feito a mesma coisa. Assim como ele rendou no passado, na primeira era, com as mesmas mentiras, ele usa essas mesmas mentiras para tentar enredar os crentes agora dessa era, que teve essa mensagem restaurada. O diabo usa o mesmo blefe. Ele conta a mesma piada, porque ele sabe que sempre vai ter alguém ali para dar risada e achar graça. Mas veja, nesta mensagem, como eu disse, nós temos os mesmos problemas então dos dias apostólicos. Então, veja, não é com denominações evangélicas que nós devemos aí nos preocupar, mas é com os que reclamam crer nesta mensagem, assim como eu e você. Você está entendendo isso? Amém. Paulo também disse, meus irmãos, que viria um tempo em que alguns que antes se diziam crer acabariam não suportando a sã doutrina. Porque ela mostra onde está o erro. A sã doutrina mostra onde está a falha, onde está o erro. E para alguns é mais fácil permanecer no erro do que admitir o erro e corrigir-se. Para não ter que admitir que estava errado. 2 Timóteo 4, verso 3 em diante, porque virá o tempo, e este é o tempo que Paulo aqui está profetizando, virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, eles vão procurar ministros que preguem as coisas que são agradáveis aos seus ouvidos. Se você está buscando aí por um novo nome, você vai encontrar um ministro aí que vai ensinar para você. Eu tenho um novo nome para te revelar. Se você quer crer numa doutrina trinitária, você vai ter muitos ministros pregando para você uma doutrina trinitária. Se você quer crer num Deus unicista, vai ter ministros aí especializados com PhD em unicidade para te pregar a doutrina unicista de Noeto. Se você quer crer que o William Branham é um falso profeta, vai ter gente aí especializada, até fizeram disso uma religião. Ficam dia e noite tentando provar que o William Branham é um falso profeta. Então, cada um vai ter aquilo que está clamando aqui, um fundo clamando um fundo. Vai ter alguma coisa aí para responder. E depois Paulo vai dizer mais aqui. Doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, se desviarão, quer dizer o quê? Irão apostatar, certo? Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Guarde isso, porque esse é o tema dessa noite. Desviando-se da verdade para as fábulas. Paulo lhe disse que um dos problemas que os crentes enfrentavam nos seus dias e que eles enfrentariam nos últimos dias, lembra? Como é que ele começou aqui? Porque virá o tempo, e esse é o tempo. Hoje é o tempo em que os cristãos estão vivendo de fábulas. Se desviaram da verdade para abraçar fábulas. E Paulo lhe disse que os crentes enfrentariam esse mesmo problema que os crentes lá da primeira era enfrentaram. Eles se desviariam da verdade para dar ouvidos a fábulas. Tito 1, verso 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade.
Essa palavra aqui, irmãos, fábula, ela vem lá do grego mutus, que quer dizer história, quer dizer ficção, quer dizer invenção, uma coisa que é inventada. Significa falsidade, isso aqui está lá no vocabulário lá do Strong. Né? Então veja, se Paulo disse que essas pessoas voltariam às fábulas, quer dizer que elas já estavam crendo em fábulas. E por algum momento estavam querendo crer na verdade, mas voltaram para as fábulas. Creram em mentiras, creram em falsidades, ouviram a palavra, mas como a palavra não criou raiz neles, o que aconteceu? Voltaram para as mentiras e para as falsidades. Então, quando alguém volta para aquilo que é falso, eles então não estão realmente voltando, porque na verdade eles nunca se abandonaram isto. Eles estavam apenas ali enganando a si mesmos, pensando que poderiam aí crer na verdade. Mas como não havia nada neles ali para se firmar na verdade, porque eu creio que você já entendeu, você tem que ser eleito para isto. Como não havia nada ali para firmar eles na palavra, então eles tiveram que disfarçar que estavam crendo, disfarçar que a palavra criou raiz. Mas eu tenho dito aí muitas vezes que, veja, ninguém aguenta fingir a vida toda. Há um momento que, veja, como disse Jesus em sua parábola, as tentações vêm, e isso vem às vezes para provar para você. Deus permite que lutas e problemas sobrevenham sobre você para testar para você, para ver qual vai ser a tua reação. Ou você vai murmurar, ou você vai escandalizar, ou você vai se manter firme na palavra. Aleluia! Quando você se mantém firme é porque isso já criou raiz em você. Glória a Deus! É para testar. Né? Então, alguns que não conseguem e cedem à tentação, como disse Jesus, não aguentaram mais disfarçar. Estavam fingindo, estavam crendo, estavam tentando enganar a si mesmos. Porém, veja, há um momento em que a sua verdadeira natureza, então, ela tem que ser manifestada. Porque ela não pode ser mudada. Se alguém nasceu para ser um renegado ou incrédulo, ele será assim por toda a sua vida. Tanto neste mundo como no outro. Agora, isso que Paulo aqui, então, chamou nos seus dias de fábulas, eu quero que você preste atenção. Essas fábulas, ela existe hoje, estão dando outro nome para ela, um nome mais moderno, mais bonito. Está sendo muito usado aí nas redes sociais, principalmente nessas discussões aí polarizadas entre direita e esquerda, que é o termo narrativa. Você já ouviu falar disso? Estão usando narrativa. O que é narrativa? É uma fábula. Mas para você entender melhor, narrativa é quando se conta uma história a partir de ideias que não podem ser provadas, que não podem ser fundamentadas, não se baseiam em fatos. E eu percebo, meus irmãos, que esta é uma prática não somente aí dos esquerdistas e dos direitos, como eu falo, mas eu tenho visto que muitos entre denominacionais e também crentes da mensagem estão vivendo de narrativas. Fábulas hoje, para você entender hoje, essas fábulas aqui de Paulo no passado hoje, são as narrativas. Pessoas que estão aí crendo em histórias baseadas em ideias que sequer podem ser fundamentado e provado. Deixa eu dar um exemplo aí de uma narrativa, porque isso, como eu disse, é uma coisa que está acontecendo muito aí, em voga, nessas disputas entre direita e esquerda. Há uma CPI aí no Senado, chamada CPI acho que é contra, eu não posso usar a palavra porque estamos gravando vídeo, isso vai no YouTube, eu não posso usar a palavra, essa enfermidade sem vírus que está aí. Né? Há um Covid aí que estão chamando de Covid do circo. Aí, acabei usando a palavra, não era para ter dito. E agora eu vou poder editar isso. Como é que chama? É CPI. CPI do circo, é assim que estão chamando. Por que isso? Porque eles dizem que é uma CPI para tentar encontrar aí desvios de recursos do próprio governo federal durante a pandemia. E esse CPI já tem vários meses, até agora não encontraram nada. E só o que eles têm encontrado, só o que eles têm exposto durante todo esse tempo são narrativas, só isso. Então, deixa eu só dar um exemplo para você de narrativa, só para você entender. Vamos atualizarmos isso aqui para os dias de hoje. Atualizarmos a palavra de Paulo para os dias de hoje. Porque ele disse, nos últimos tempos as pessoas viveriam de fábulas. Ou seja, narrativas. Então foi exposto uma narrativa lá, nessa CPI.
Os senadores lá mostraram um slide de um print que foi ao ar por uma emissora de televisão aí, muito famosa, chamada Globo Lixo. Essa emissora divulgou um print de uma conversa entre um jornalista e um político, um deputado, creio. E nessa conversa, o jornalista disse: o empresário vai nos ajudar, vai nos financiar. E aí, só por causa dessa conversa, desse print do WhatsApp, eles chamaram lá o empresário que foi mencionado para vir depor, como se fosse um crime ele ter financiado aquele jornalista. Só que, na verdade, o jornalista apenas conversou com aquele deputado e não se confirmou. O jornalista não buscou o empresário. Não buscou. Não entrou em contato ali com a sua assessoria. E nem muito menos o empresário poderia buscá-lo, porque ele sabia que ele tinha um desejo de ser financiado. Não houve financiamento. Tanto é que esse empresário, quando foi chamado, disse: se vocês conseguirem provar que eu financei esse jornalista, eu até posso botar propaganda nesse horário nobre dessa Globo Lixo para vocês. Não puderam provar. Mas eles tentaram, então, fazer de uma narrativa tornar-se uma verdade. Você está entendendo agora o que é uma narrativa? Criaram uma história baseada em uma ideia, mas que não se baseava em fatos. Não havia nada que confirmasse. Foi uma ideia que o jornalista teve, eu acho que conversou ali, mas não se confirmou, não quis buscar, não desistiu de buscar lá o empresário, não pediu apoio e nem muito menos o empresário ajudou. Então não houve. Então o fato de apoio não houve, mas eles tentaram fazer com que a coisa fosse verdade só por causa de uma ideia. Mas uma ideia não pode ser transformada em fato se ela não existe. É verdade. Se só existe a ideia, mas não existe fatos, e você defende como verdade, então o que você tem é uma narrativa. Você está entendendo agora o que é narrativa? Desculpe aqui eu ter citado esse exemplo, só para você entender o que é isto. Narrativa é isto. É quando você tenta, então, se apoiar em uma ideia que se baseia em uma coisa, em uma história inventada, e uma coisa que não foi fundamentada, que não tem provas. Isso é narrativa. E agora, não faz muito tempo, eu também comecei ali a expor algumas narrativas, expondo como falso, porque alguns denominacionais, e até inclusive crentes na mensagem, estão achando que essas injeções aí para esse visto aí fora é a marca da besta. Alguns estão dizendo isto. E isto é o quê? Uma narrativa. Por que isso? Porque é uma história inventada, baseada em uma ideia que não se confirma pelos fatos. E que fatos seriam esses? Os fatos da Bíblia. É verdade. A Bíblia, por que eles dizem que é a marca da besta? Porque alguns que não têm a injeção, não posso usar a palavra, né? Porque o vídeo vai ser censurado. Não posso usar a palavra. Acredite se quiser, não posso usar a palavra. Então, eles dizem, se você não tomar injeção, então você não pode comprar, você não pode vender, você não pode, tem que ter um passaporte, não é isso? Também não posso usar o nome do passaporte, mas você sabe o que passaporte é, certo? Você sabe, sim? Então, eles dizem, se você então não tem isso aqui, então você não pode comprar, você não pode vender. E a Bíblia fala disso, então isso é a marca da besta. É uma narrativa, é uma fábula, é uma história inventada, baseada em uma ideia, mas que não se sustenta. Por quê? Porque não tem fatos. E quais seriam os fatos? Aí você vai para a Bíblia, você vai para a mensagem. Explicamos isso, eu acho que foi no outro domingo, não sei que culto que falamos sobre isso. A Bíblia diz que a marca só vai ser imposta depois que a igreja, a noiva, for arrebatada. É verdade. Então, se vai ser só depois, por que você vai ter que se preocupar com uma coisa que não é para você? Amém. Quando a marca foi imposta, os únicos que vão ser poupados da marca vai ser os 144 mil que vão ser selados. Mombana disse, a marca só vai vir depois que o anticristo se encarnar. Ele disse, o anticristo se encarna somente depois que a igreja é arrebatada. Amém. Então, quando eles dizem que isso é a marca da besta, o que eles estão dizendo? Que eles fazem parte da igreja que vai ficar aqui. Certo? Então já estão de dias dizendo, então, ficamos, nós somos a falsa igreja. A noiva já foi arrebatada. Olha só, eles nem têm contradição, eles não conseguem medir as implicações das suas narrativas. Agora veja, eu só estou citando esse exemplo, nós temos vários outros exemplos. Existem várias outras narrativas, irmão Rogério, nos tabernáculos. E a principal narrativa dos tabernáculos da mensagem é de que, por exemplo, Jesus é o próprio Deus, é a própria pessoa de Deus. Isso é uma narrativa unicista. É uma história, é uma fábula baseada em uma ideia que não se sustenta pelos fatos. E são vários fatos que, só existe um fato, meu irmão, que já anula, põe por terra essa narrativa unicista que Jesus é Deus. Sabe qual é? É o fato bíblico de que Deus tem um filho. Amém. Aleluia! Amém. E de que este filho tem um Deus. Amém. Só este único fato anula a narrativa unicista que foi o próprio Deus que nasceu.
Este único fato anula a narrativa unicista que foi o próprio Deus que morreu na cruz. Este único fato já anula a narrativa unicista de que foi o próprio Deus que subiu ao céu, foi recebido em glória por não sei quem lá que estava lá esperando por ele. Só os anjos, né? A Escritura diz que Cristo subiu aos céus e foi recebido nos céus em glória pelos anjos e pelo seu Pai. Aleluia. Amém. O único fato, Deus tem um filho, esse único fato acaba com a narrativa unicista. É verdade. Amém. As narrativas unicistas, as narrativas trinitárias caem por terra perante a palavra, perante os fatos da Bíblia e da mensagem. Quem está crendo, entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, mas aí você vai dizer, mas irmão Diógenes, não, irmão, está exagerando. Não, o senhor está colocando aí palavras na boca de William Branham. Eu não vejo nenhum sermão, uma banda dizendo que a doutrina unicista é uma fábula, irmão Diógenes, não. Não. Então tá. Muito bem. Vamos lá, vamos aos fatos. É bom, né? Vamos por fim essa narrativa unicista. De que o unicismo não é uma fábula. E que o Mombrano não disse que era. Mombrano disse que era. Quando o Mombrano estava para levantar os fundamentos da pedra fundamental do tabernáculo Branham, em Jeffersonville, em 33, pouco tempo antes, dias antes, semanas antes, não sei, Deus lhe deu uma visão. Ele viu uma estrada. E nessa estrada ele viu árvores plantadas do seu lado esquerdo e do lado direito. E na visão, alguma voz dizia, essas árvores do lado tal, não sei se é direito ou esquerdo, agora não lembro os detalhes. Essas árvores desse lado são os unicistas. E essas outras árvores do outro lado são os trinitários. E a voz dizia, não tente cruzá-los. Ou seja, não tente fazer do unicista um trinitário, não tente fazer do trinitário um unicista. Fique no meio do caminho entre eles. Não vá para nenhum dos extremos. E tente tirar ramos daqui e ali e plantar aqui no meio. Tente trazer trinitários e unicistas para o meio da estrada, para o centro do caminho. Essa era a comissão que Deus deu ao seu profeta. E quando Deus deu essa revelação, essa visão melhor, na visão, o profeta ouviu uma voz, e essa voz dizia, quando essa visão acabar, vá para Timóteo, ele cita a escritura, agora não lembro, se é 1 Timóteo, 2 Timóteo, vá para Timóteo tal e tal e tal, que fala faça o trabalho do evangelista, não é isto? Né? Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Então, ali, Deus, na visão, estava dizendo, vá para a escritura para entender o que eu estou te mostrando. Essas duas árvores, esses dois ramos aqui, trinitário e unicista, não pertencem à sã doutrina. Vamos para um relato do Mombrana sobre isso? Vamos lá. Tomando o partido de Jesus. Não sei se esse irmão foi traduzido. 62. Mas na manhã em que lancei aquela pedra fundamental, porque agora se você é espiritual, você entendeu. Mas por causa do clamor do povo, se você pudesse romper isso, pegar o livro e lê-lo, dizia, faça a obra do evangelista. Não me chamou para ser um evangelista. Mombrana não era evangelista, era um profeta. Mas Deus disse, faz a obra de um profeta. Desculpe, faça a obra do evangelista, isso. Mas diz, faça a obra do evangelista, porque chegará o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão mestres, tendo coceira nos ouvidos, e se afastarão da verdade para as fábulas. Vê? Eu citei aquela escritura e me disse onde encontrá-la. Disse isso 3 vezes. Eu peguei a Bíblia e virei para onde ele me disse e lá estava a escritura. Então você sabe sobre os 2 baldes da unidade pentecostal e das assembleias pentecostais. Ele está falando do unicismo e do trinitarianismo. Amém? Amém. Eu nunca os cruzei. Eu plantei suas próprias árvores bem onde eles estavam, porque eu acho que os 2 estão errados. Mas fora disso, eu estava na cruz e na colheita. Aleluia. Então veja, essas 2 principais correntes não lidam com fatos bíblicos, mas apenas com o quê? Com narrativas. Ou seja, ideias baseadas em falsas evidências. Está entendendo agora o que são fábulas, o que são narrativas? Amém. É uma história inventada baseada em uma ideia que não se prova, não se confirma, não se fundamenta. Então, se Paulo disse que as pessoas nos últimos dias abraçariam narrativas contrárias à sã doutrina, então isso significa que tais narrativas ou fábulas, como as unicistas e as trinitárias, são doutrinas doentias. Você está entendendo isso?
Verdade. Né? As doutrinas trinitárias unicistas que Deus mostrou para o profeta em visão eram contrárias a essa doutrina. Então, se são contrárias a essa doutrina, quem é trinitário e unicista é um doente. Alguns na mensagem dizem, eu sou unicista com Cristo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, eu sou um doente. Você está entendendo? Porque é uma doutrina oposta à sã doutrina. É verdade. Porque as narrativas unicistas, elas são contrárias à sã doutrina. E não somente isso, veja, a palavra que Paulo disse lá é de que eles se desviariam da verdade para abraçar fábulas, narrativas, seja trinitárias ou unicistas. Então, isso significa o quê? Se desviaram da verdade para abraçar o oposto, então estão abraçando o quê? Uma mentira. Então, as doutrinas trinitárias unicistas, as narrativas trinitárias unicistas são mentirosas. É verdade. Todo trinitário e todo unicista é um mentiroso. Seus deuses, seu Deus trino, Deus, né? De noite, é um Deus mentiroso. Amém. Então, o Mambana, ele disse que ele seguia ali o caminho do meio, entre aquelas duas narrativas, a unicidade e a trindade. E ele dizia que tanto a unicidade estava errada, que faz do pai o seu próprio filho, o filho o pai de si mesmo, como também a doutrina da trindade, que tenta dividir Deus em três pessoas. Ambas as narrativas estão erradas. Ambas as narrativas são histórias inventadas baseadas em ideias que não se fundamentam, não se comprovam pela Bíblia e muito menos pela mensagem. Vamos para uma mensagem de Mambana? A água do batismo? Ou a divindade explicada? Agora, há não muito tempo atrás, e talvez o mesmo homem possa ouvir essa fita algum dia, que isso aconteceu, foi o irmão Cisme, da unicidade. Agora muitos de vocês que ouvem isso diriam, o irmão Bana é um unicista. Com certeza deve ter combatido ali a trindade. Eu não sou trinitário. Ah, então se não é trinitário, então tem que ser unicista. Não tinha para onde correr. Então ele captou o espírito ali. Ele disse, calma, eu disse que sou contra a trindade, é verdade, mas eu também não sou unicista. O quê? Isso é o povo confuso, né? Eles não entenderam. Deus mandou ele plantar no meio entre os dois. Né? Não abraçar uma das narrativas. Eu não sou unicista, eu não sou. Eu acho que ambos estão errados. Ambos, a unicidade e a trindade. Ambas as narrativas são falsas, são erradas, são histórias, fábulas. Você está entendendo agora? Paulo disse, nos últimos dias se desviarão da verdade para abraçar fábulas. E o Mambana teve que usar uma visão para mostrar as principais fábulas de que Deus mostrou para Paulo no princípio, e que é o que aconteceria agora, são essas aqui, a unicidade e a trindade. Há outros grupos, é verdade, há outras correntes, mas essas são as principais. A maioria é ou trinitário ou unicista, mas é fábula, é narrativa. É duro isso, né, irmãos? Porque é contrária a essa doutrina. Se é contrário, vou repetir, se é contrária a essa doutrina, então são narrativas, são doutrinas doentias. E se é contrária à verdade, então são mentirosas. Ambos, a unicidade e a trindade, não para ser diferente, mas é sempre o meio do caminho. Cada lado é onde os declínios são encontrados. É aí onde vocês unicistas foram para um lado, os trinitários foram para o outro lado. Mas a verdadeira mensagem se encontra no centro da estrada. Amém. Glória a Deus. Foi essa a comissão que Deus deu a William Branham. Então foi por isso que o Branham disse que ele foi comissionado por Deus para não assumir nenhuma dessas narrativas, mas para ficar somente com a palavra. Somente com a palavra. O estado atual do meu ministério, porque chegará o tempo em que não suportarão sua doutrina, mas se amontoarão de mestres, tendo coceira nos ouvidos, e se afastarão da verdade para as fábulas, para as narrativas. Mas faça a obra do evangelista, dê plena prova do seu ministério, vê? E com a ajuda e graça de Deus, tentei fazer isso. E eu quero, meus amigos, tanto aqui como fora, nas terras onde as fitas irão, a razão pela qual eu tomei a posição que tenho da palavra é esta mesma razão. Pregue a palavra. Essa é a razão pela qual eu não concordaria com nenhum dos credos, nenhuma denominação, porque fui comissionado por Deus para permanecer com a palavra. Aleluia. Nenhum desses outros permanece na palavra, mas se desviam dela. Agora, se alguém quiser fazer mais alguma outra coisa, isso é com eles. Ele diz, eu tenho um compromisso, eu tenho um chamado. Eu estou aqui para levar vocês de volta à doutrina apostólica. Não narrativas de homens.
E veja, toda narrativa que é assumida no lugar da verdade é uma substituição do diabo. Você sabia disso? Porque o Umbanda, ele disse que tudo aquilo que Deus faz, o diabo faz uma imitação para substituir aquilo. Eu sou a ressurreição e a vida de 52. Tudo que Deus tem feito, o diabo fez um substituto para isso. Fez algo falso. Substituto é o falso, quer dizer, é um personificador, é um imitador. Vê? Essa é a razão pela qual os dois espíritos nos últimos dias vêm bem juntos, ao serem formais e fundamentais até que eles perdem o espírito completamente. Assim, e alguns deles, no lado radical, vão direto para os ismos com isso. Mas bem no meio do caminho fica a verdadeira igreja de Deus, posicionada e cheia do poder de Deus. Amém, Senhor. Isso quer dizer que essa doutrina não é apenas uma concepção mental, intelectual, é o poder, é a vida de Deus. Amém. Isso tem que ser verdade, isso não pode ser uma teoria. Eu sempre tenho dito isso. Nós não estamos aqui crendo em uma teoria. Umbanda disse, o meio do caminho é ali que você vê o poder de Deus. Você crê nisso, igreja? Amém. E é aí onde ela está. Amém. Posso ler mais alguns sermões aqui? Ele vai repetir a mesma coisa, mas acho que eu vou ler igual. Deus guarda sua palavra, número 157. O Dr. Roy Weed, presbítero estadual da Assembleia de Deus de Indiana, um dos meus amigos do peito, de uma verdadeira igreja, um irmão. E aqui há não muito tempo, o irmão Weed estava falando, e ele sabia que a minha posição era permanecer no meio do caminho. Nunca ir ao fanatismo, nunca ir ao formalismo, mas permanecer com a pura palavra de Deus, não adulterada. E construir sobre essa base sólida. E não aceitar nada, a menos que seja confirmado na palavra de Deus. Nada de narrativas, mas fatos. Aleluia. Nada de dogmas, de credos de homens, fatos. Amém, Jesus. E ele disse, no meio do caminho. Em uma convenção de negócios recentemente, o irmão Ida, eu acho, não sabendo que eu estava ali, ele disse, eu ouvi o irmão Bran dizer, no meio do caminho, ele disse, é claro que você sabe que não é a boa ética, um homem que fica no meio do caminho. Eu vou pular aqui alguma coisa, ele vai dizer depois, há muito do real e genuíno Espírito Santo, e os céus estão carregados com isso, e não há necessidade de termos um substituto. E tentar chegar ao céu baseado em alguma sensação, quando a palavra de Deus diz que você não pode fazer isso. Qual é a utilidade de aceitar um substituto? A doutrina unicista, trinitária, é um substituto para a verdadeira e sã doutrina. É verdade. Nem juntar-se a uma igreja e colocar o seu nome no livro, ou ir até ali e entrar em algum tipo de coisa, isso é substitutos. São sucedâneos, é uma outra palavra. Não é você fazendo parte de um grupo para você garantir a tua salvação, não. É para você garantir que você está firmado e alicerçado e que você é membro do corpo de Cristo. Aleluia. Não de uma igreja, de um sistema de homens. Mas veja, meus irmãos, entre esses tabernáculos, então, da mensagem, como eu disse, além dessas fábulas unicistas, aí várias outras fábulas, várias outras narrativas. Né? Existe uma narrativa de que aquela luz em Gênesis 1:3 é o Filho de Deus. Alguns creem nisto. Mas o Umbanda nunca creu, nunca ensinou que aquela luz era o Filho de Deus. Ele afirmava que aquilo era uma parte da criação. Lá de Gênesis 1:1, ele dizia, Gênesis 1:1, quando diz lá no princípio criou Deus os céus e a terra, ele dizia, eu creio que o céu, o sol, a luz já estava ali. Né? Depois, nos próximos versículos, é desmembrado, revelado aquelas coisas que foram criadas. E alguma coisa mais era complementado. Ele nunca disse que aquela luz era o Filho. Né? Então eles dizem, não, mas Umbanda disse que o Filho, quando foi gerado por Deus antes da criação, era como um halo de luz. Aí eles dizem, então, se é um halo de luz, tem que haver um fato bíblico. E o fato bíblico é Gênesis 1:1, é Gênesis 1:3. Não. O fato bíblico, segundo o irmão Oliveira, que foi o mestre da mensagem, é Hebreus 1:3, onde diz que Cristo foi o resplendor da glória de Deus. E lá na Bíblia do Rei Tiago inglês, resplendor, lá a palavra é brilho, um brilho da glória de Deus, da hipostase, da substância de Deus. Foi dali, diz o Oliveira, que o Umbanda tirou a sua escritura para dizer que aquela luz, aquele ralo era o Filho sendo gerado no princípio. Não era a luz de Gênesis 1:3, não. É uma narrativa que inventaram. Outros criaram a narrativa de que lá em Gênesis 1:26, Deus estava conversando com os anjos quando disse, façamos o homem à nossa própria imagem. Isso é uma narrativa, não se baseia em fatos. Os primeiros pais sempre ensinaram que ali Deus estava conversando com o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia.
Este ensino de que Deus estava conversando com os anjos e criando por meio dos anjos, porque essa é a interpretação. Deus estava usando os anjos para criar. Isso é um ensino gnóstico. Basílides, um dos primeiros pais do gnosticismo, que foi combatido por Irineu, ele ensinava, Deus junto com os anjos criou toda a criação. E você tem no início da mensagem dizendo isso assim, lá em Gênesis 26, era Deus conversando com anjos. Narrativas gnósticas sendo pregadas dentro do tabernáculo. É verdade. Por que isso? Porque a narrativa unicista não se fundamenta por si mesma. Então eles têm que criar outras narrativas para poder se sustentar. Não é essa doutrina. É uma doutrina doentia e mentirosa. Há outras narrativas que dizem que aquele cavalo branco lá que vai descer em Apocalipse 19, eles dizem que é William Branham que vai descer no cavalo branco para reinar no milênio. É uma outra narrativa. Há alguns que dizem também que William Branham é o próprio Miguel, Arcanjo Miguel, dizem. Tem a outra que eu já disse para você, né, que eles dizem que o novo nome de Cristo do Senhor é Branham. Aí você tem que batizar em nome de Branham. Narrativas. Fábulas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Amém. Isto é a verdade da Bíblia ou não é? Amém. Nos últimos dias eles abandonariam a verdade para voltar para as fábulas. Estou citando um exemplo para você de que vocês têm que entender. Estamos vivendo o cumprimento das Escrituras. Amém, é verdade. Nesta mensagem, esqueça as denominações, é nesta mensagem que o povo que deveria crer em toda a palavra está se voltando da verdade para narrativas, para fábulas. Amém. Eu poderia citar outros exemplos, mas eu creio que já foi satisfatório para você. Você já está entendendo, sim, meus irmãos? Amém. Amém. Então, eu vou ler aqui, meus irmãos, a escritura que Deus pediu para que o nosso profeta lesse. Depois que a visão terminar, leia. Eu deixei aqui separado para ler. É 2 Timóteo, capítulo 4. Se você quiser anotar depois e ler. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, sua vinda no seu reino, que pregues a palavra. Pregue a doutrina, sã doutrina. Instes a tempo e fora de tempo. Foi o que o William Branham fez. Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade quer dizer paciência, né? Ele teve paciência, né? Ele esteve com os trinitários, ele esteve com os unicistas, ele tentou exortar e chamar a todos à compreensão, tirar todos eles dos extremos para o meio da estrada. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Deus ordenou William Branham ler isto aqui, porque Deus estava dizendo, isto que eu dei para Paulo dizer lá para Timóteo, é para você também agora. Você vai ver isso aqui. Em vários sermões, eu acho que eu não vou precisar ler, não quero me estender muito aqui, em vários sermões, quando o profeta lê essa escritura, ele dizia, irmãos, eu tenho visto aqui se cumprir palavra por palavra no ministério, tenho visto isso aqui. Eu pregando a doutrina, a sã doutrina, e as pessoas rejeitando isto, indo para fábulas, indo para extremismos. Se desviarão os ouvidos da verdade voltando a fábulas, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. A aflição que te acompanha para você se posicionar por essa doutrina, mas suporte, diz a palavra. Amém. Foi para lá, foi para agora também, suporte. Jesus é o teu advogado. Amém. E ele é por você. Aleluia. E o Branham também disse que ele leu essa passagem e, como eu disse, ele viu isso aqui se cumprir literalmente ao longo do seu ministério. Só quero ler uma mensagem onde ele menciona isso. A personificação do cristianismo. Ele me sentou sob o céu azul brilhante e ele disse, faça a obra do evangelista, faça a prova completa do seu ministério, pois chegará o tempo em que eles não suportarão essa doutrina, mas se amontoarão para si mesmos mestres, tendo coceira nos ouvidos. Nós temos muitos mestres aqui nessa mensagem, né? Muitos mestres. E serão desviados da verdade para as fábulas, para as narrativas. Se isso não aconteceu palavra por palavra, irmão, aconteceu literalmente. É por isso que eu tentei ficar estritamente com a palavra. E esse é o meu assunto esta noite na palavra. Amém. Amém. O Espírito Santo nos advertiu e nos disse nos últimos dias como seriam. Tão dispostos a se tornarem populares, eles próprios, para obter uma rádio melhor, uma televisão melhor, um nome melhor, ou uma posse maior na igreja, algo maior com exaltação própria. Tão dispostos a fazer isso até que falhem em observar a palavra.
esse é um problema das denominações somente? Não, infelizmente. Há ministros que aqui, uma banda disse, se enquadram nisso aqui. Muitos ali estão apenas buscando aí popularidade, né? Um grupo grande, igrejas grandes, suntuosamente decoradas, né? É isso aqui. Mas para eles obterem tudo isso aqui, eles tiveram que se afastar dessa doutrina. Então veja, meus irmãos, não seria somente um problema entre ministros, na verdade, que isso aconteceria, mas o povo, de uma forma geral, desmembrana, também daria ouvidos a fábulas para rejeitar a verdade. Relato da viagem à Índia. A Bíblia diz que o Cristo, Deus estava em Cristo reconhecendo o mundo consigo mesmo. Deus e Cristo eram um. Eles eram um. E não porque eles eram um como o seu Deus é um. Já combateu aqui o unicismo. Não tente fazer do Filho e Deus uma só pessoa. Não é um só como o Deus é um. São um porque estão em unidade. O Pai falava atrás do Filho. Ele dizia, havia duas pessoas naquele corpo o tempo todo. Às vezes era o Filho falando, a pessoa do Filho, outras vezes era a pessoa de Deus falando através do Filho. Não tente fazer do Filho de Deus como o teu dedo é um. Olha aqui. Aí porque ele disse, porque ele era contra esse ensino unitário, né? Aí ele disse aqui, olha, nós já tivemos atritos com isso também. Muitos não concordaram com isso. Quando não deveria ter sido assim. E hoje, e há atritos hoje assim, né? Ainda entre os tabernáculos da mensagem, há atritos. Nós não guardamos rancores, ele disse. Eu não acho que os pregadores façam. É a congregação, ele está também culpando o povo. Veja, para que haja ministros unicistas, tem que haver alguém com fome por unicismo. Não foi o que eu disse antes? Se você quiser ministros trinitários, você vai encontrar. Mas, então já tem que ser uma coisa que clama aqui dentro para você. Então o já vai direto ao assunto. Olha, veja, é a ovelha que está abalindo errado. É as ovelhas, é o próprio povo também que já está se tendenciando para buscar o falso, a falsa doutrina. Então veja, meus irmãos, assim como muitos ministros hoje se levantam nesta mensagem, com o mesmo espírito de Coré, crendo ser tão importantes quanto o profeta, né? O Coré achava que era tão importante quanto Moisés. E hoje tem alguns que se dizem ser tão importantes quanto o William Branham. Se o William Branham foi vindicado, eu também sou vindicado. Ou se ele tinha um chamado, eu também tenho. Ou se ele tinha revelação, eu também tenho revelação. Ou se você achava que ele tinha alguma coisa para revelar, eu também tenho algo para revelar a você. Temos muitos corés aqui nessa mensagem, achando que também pode te dar alguma revelação nova, apresentar um trovão novo, uma revelação nova para você, ou abrir um outro selo. Temos muito disso. Mas tudo que eles estão fazendo o quê? É apresentar narrativas. Narrativas inspiradas pelo espírito do anticristo. Amém? Você está entendendo isso? Amém. Então hoje os ministros, eles criam várias narrativas para que eles e a sua congregação possam então apostatar da palavra e fazer o contrário do que a palavra manda eles fazerem. Mensagem a ele ouvi, de 57, não temos traduzida. Eu posso te machucar, mas eu não quero. Há pouco tempo entre vocês, especialmente vocês mulheres, era errado vocês cortarem o cabelo. A Bíblia ensina que é absolutamente errado fazer isso. A Bíblia diz isso, essa é a palavra. Agora, pregador, se você não ficar com isso como filho de Deus, o que o Espírito Santo diz sobre você diante do Pai? E era errado para vocês mulheres usar essa manicure, ou seja lá o que for que colocaram no rosto, era errado você fazer isso. Então, se o pastor apostatou, o que aconteceu com você? A Bíblia diz que eles amontoariam mestres com coceira nos ouvidos e seriam desviados da verdade para as fábulas. Então veja, Cristo, ele não pode ser encontrado, meus irmãos, em nenhuma dessas narrativas que os cristãos aí tomaram hoje no lugar da palavra de Deus. Você não pode encontrar Cristo e a verdade nisso. Cristo somente pode ser encontrado onde todas as narrativas e fábulas estejam mortas junto com o velho homem. Como eu disse no início para você, você tem que morrer para os seus próprios pensamentos. E a menos que nós morramos para nossas próprias narrativas, nós jamais veremos a Deus. Mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus. Porém, o próprio Cristo dirigiu as pessoas para a sua morte e disse, se um grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Como isso é diferente. Sim, Senhor, como é diferente. Porém, a sua vida e a vida dele encontram-se uma com a outra, não na igreja, não no edifício, não no credo, não aqui na garagem, não em boas obras, mas na cruz, onde você é crucificado com ele.
É aí onde você encontra Cristo. Você não encontra por viver melhor, virar uma nova página, começar uma nova vida. Você não encontra Cristo. Você encontra Cristo somente na morte. Não numa manjedoura, mas não numa confissão. Crer em certos credos e fábulas, você não encontra Cristo ali. Um verdadeiro servo o leva até ele e ele é a palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Tenho várias outras mensagens, mas eu creio que eu já posso aqui concluir. Já estou satisfeito. Então, resumindo tudo para você, meus irmãos, Paulo disse, nos últimos tempos as pessoas abandonariam a verdade para aceitar fábulas narrativas. Então, o que você tem que fazer para não fazer parte desse grupo aqui que já foi profetizado? Ficar com a palavra. Amém? Ficar com toda a palavra. Amém. Se você fica apenas com uma palavra, isso não vai criar raiz. Essa pouca coisa que alguém crê não vai criar raiz. E quando as lutas vierem, vai se desviar. É isso que Jesus disse. Temos que ficar com toda a palavra. Amém. Não com uma parte da palavra. Amém? Amém. Quero ler só alguns sermões mandando para nós concluirmos. Mensagem, olhe. Então, e quando a fé que está em você foca você nessa palavra, você está focado para longe de todas as denominações e credos e tudo mais. Você está focado diretamente na palavra de Deus. Só precisa de uma pequena ignição. Essa oração voa diretamente na presença de Deus, porque não há nada para detê-la. Isso que é, quando você está zerado com Deus, focado, então você está olhando para o alvo. Você não está olhando para o que alguém diz, olhe para o seu alvo. Tire do foco todos esses credos e coisas que você misturou. Volte para a palavra. Amém. E então confesse a sua incredulidade. Deixe Deus tomar o seu Espírito Santo e direcionar a tua visão diretamente a Jesus Cristo. Nós estamos olhando para Ele então, não no que alguém diz. Quando Elias, o antigo profeta, representou a Cristo, Eliseu, o jovem profeta, o seguiu através do Jordão. Quando ele voltou, ele tinha uma porção dobrada, e a igreja seguiu a Cristo até o Calvário. E a capa de Cristo caiu com o batismo do Espírito Santo. E Jesus disse, essas coisas que faço, vós também as fareis, e até maiores do que essas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Onde está o Deus de Jesus Cristo? Pergunta o irmão. Onde está esse Deus? Está aqui agora. Amém. O Deus de Jesus Cristo está aqui agora, na forma da bomba de fogo. Onde está o Deus que fez essa promessa na Bíblia? Precisamos de mais Eliseus. Precisamos de mais crentes nisso. Precisamos de mais crentes na verdade, não em narrativas. Porque tem havido tantos credos e coisas distorcidas. É um sonido incerto para as pessoas. Eu estou tentando lhes dizer, volte para a Bíblia. Amém. Glória a Deus. Lá você não tem narrativas. Lá você não tem fábula. Lá é o contrário. As narrativas caem por terra. Aleluia. Amém? Amém. Fique com a Bíblia. Fique com a palavra. Amém? Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Se coloque de pé. Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui, para relembrar o que a Tua Palavra nos mostra, o que o apóstolo Paulo disse que aconteceria nos últimos tempos, e Tu teve que usar um profeta para fazer nós entendermos que essa palavra hoje está se cumprindo, Senhor. Nós te suplicamos nesse momento, Pai. Se em algum momento demos ouvidos a fábulas, se em algum momento confiamos em narrativas de homens, por favor, Senhor, nos endireite nesta noite, nos corrija. Queremos andar no meio da estrada, porque é só ali que há vida. Para todos os outros lados é ismo, disse o teu profeta. Nós queremos ser filhos fiéis a Ti e a Tua palavra. Que nós, quando formos pesados hoje na balança, não sejamos encontrados em falta. Nos dê aquilo que nos falta. Se algo nos falta, nos dê, Senhor. Se nos falta mais fé na palavra, nos dê mais fé na palavra. Se nos falta mais humildade, nos dê mais humildade, Senhor. Hoje aprendemos que essa palavra não é para discutir, não é para contender, não é para debater, é para simplesmente crer, confessar e viver.
Ajude, Senhor. Livra-nos de todo espírito contencioso. Desvia-nos, Senhor, desse tipo de espírito. Ajude-nos a permanecer com a Tua palavra e ficar apenas com esta palavra, Senhor. Que este povo, que este grupo que está aqui, Senhor, que esses filhos que Tu tem trazido aqui para ouvir essa doutrina, que eles possam se firmar e voltar apenas para o que a Bíblia diz, para o que a palavra diz. Que Tu remova todo espírito de arrazoamento, que eles não ousam mais criticar e questionar e duvidar, mas que eles recebam a mesma virtude do Espírito que estava no Seu Filho, para que depois fosse derramada sobre os apóstolos, a igreja primitiva, que nós tenhamos hoje esse mesmo Espírito, para que hoje possamos novamente escrever um outro livro de Atos. Ajude, Senhor. Hoje entendemos que isso não é apenas palavras, não são apenas doutrinas ou ensinamentos teológicos ou intelectuais, é vida, é poder. Então, Senhor, se há vida e se há poder nessa doutrina e se ela é sã, torna-nos sãos essa noite. Limpa-nos, cura-nos, traga cura para os nossos espíritos, traga cura para nossas mentes, traga cura para os nossos corpos. E complete e consuma a obra em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Por favor. Amém, graças a Deus. Vou passar a palavra para o irmão Rogério. Se os irmãos quiserem cantar mais um outro hino, antes de nós introduzirmos a ceia. Está bem? Amém. Deus abençoe. Passa a palavra para os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus já me lavou. O sangue